boa noite. Estamos começando mais um programa Contestando pela TV Brasil Central e também pela TV Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Esse programa que é feito em parceria entre essas duas emissoras e que traz sempre para você, toda sexta-feira, 7h30 da noite, um encontro com pessoas que possam contribuir com o nosso debate em várias áreas do direito, na política, naquilo que interessa o cidadão, no que a gente teve de assunto principal durante a semana. É um programa que a gente procura sempre trazer assuntos relevantes, mas com convidados que possam nos instruir, que possam falar com propriedade, que são conhecedores do assunto, para você poder formar a sua opinião, para você poder trocar ideias, participar do programa. E hoje a gente vai falar sobre o assunto que já está mexendo com toda a população brasileira, no caso principalmente as populações das cidades, que é o pleito desse próximo outubro, que são as eleições municipais que vão ocorrer em todas as cidades do Brasil e aqui em Goiânia também, nas cidades do interior de Goiás. Hoje nós vamos receber um convidado especial, conhecedor do direito eleitoral e que vem para falar sobre essa confusão que se tornou as eleições com essas mudanças que acontecem de pleito para pleito, mas também da importância que é a gente ter consciência do nosso voto e, obviamente, estar bem instruído para poder fazer a melhor escolha. Estou aqui com o doutor Danilo de Freitas, advogado especializado em direito eleitoral. Seja bem-vindo, doutor Danilo. Eu agradeço mais uma vez o convite, Daniel, participar desse importante programa Contestando com a Michele e com o Geraldo Neto. É isso. O doutor Danilo já apresentou os nossos comentaristas. Hoje eu vou começar com a Michele Moura, que é jornalista publicitária, trabalha aqui na casa, na TV Assembleia Legislativa. Tem um conhecimento grande também, já acompanhou várias eleições e que nos dá o prazer de hoje estar aqui participando desse programa e dessa conversa, nesse debate aqui com o nosso convidado, doutor Danilo. Seja bem-vinda, Michele. Obrigada, Daniel. Estou muito honrada de estar aqui com notáveis como vocês, e tratando desse tema muito importante, que são as eleições municipais, que já começam na próxima semana, Já começa na próxima semana. Para muitos já começou já tem algum tempo, tenho certeza que o doutor Danilo já está trabalhando bastante já, mas na próxima semana oficialmente as eleições estão aí, até outubro a gente vai falar muito sobre isso. Também comigo, como sempre, o doutor Geraldo Fonseca. Seja bem-vindo, doutor Geraldo. Boa noite, Daniel. Boa noite, Michele. É uma honra, Danilo, tê-lo aqui conosco. Obrigado por ter aceitado o convite. Eu agradeço. É isso, doutor Danilo de Freitas, advogado, pós-graduado em Direito Processual Civil, em Direito de Estado e em Direito Eleitoral, ex-professor de graduação e pós-graduação, ex-conselheiro da OAB Goiás, fundador e atual presidente do IGDEL, Instituto Goiano de Direito Eleitoral, membro fundador da ABRADEP, Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, membro do Departamento de Direito Eleitoral da Federação Nacional dos Institutos do Advogado do Brasil. Uma carreira voltada para o direito eleitoral e para o direito público. É a grande paixão do doutor Danilo. Sim, sem dúvida. Desde a época de faculdade, gostava do direito e gostava de política. Então, por que não juntar as duas matérias, as duas questões tão importantes? E atuei bastante nesses 30 anos já na área pública, tanto em consultoria administrativa, como também nos pleitos eleitorais. Eu vou entrar no direito eleitoral e sobre essa escolha, mas eu quero saber um pouquinho antes. Como que veio a escolha pelo direito? Foi natural? Foi uma escolha? Você foi escolhido pela profissão? Muitos são. Como que aconteceu? Daniel, eu venho de uma família de magistrados. Meu avô é desembargador, foi presidente do tribunal e de justiça e do eleitoral. E nesse momento ele foi cassado pela ditadura na época. Era o desembargador mais novo a presidir o Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Eleitoral, e foi cassado pelo AI-5, pela ditadura. Meu pai era juiz, também de direito, e a família política, lá de Jaraguá, minha cidade, onde eu brinco que sou goianiense de nascença, mas jaraguense de coração. Então, em Jaraguá a gente tem uma atividade política, a família sempre foi ativa politicamente lá. Então, juntamos essas duas coisas, na faculdade militava no movimento estudantil, então esse gosto pela política, não só de assessoria, mas também de estar convivendo e vivenciando os trabalhos políticos, sempre me apeteceu. E o direito, e tinha a vontade de seguir a carreira de magistratura do meu pai e do meu avô,
ou a advocacia. E eu sentia naquele momento uma liberdade muito grande da advocacia, né, na faculdade, o dinamismo da advocacia, o desprendimento da advocacia. Então ela me fez trilhar esse caminho ao longo desses 30 anos que venho já como advogado. Parece que de família então, mas não só o direito, mas como você disse, a política também fez parte dessa história. Eu escutei de um advogado esses dias, eleitoral, que o direito eleitoral ele tem mudado tanto de um pleito para o outro, que seria necessário fazer um curso superior de eleição em eleição. Eu brinquei com ele, eu falei, mas nem no curso superior de direito, a matéria de direito eleitoral existe como parte da grade, ela é uma matéria optativa. Sim. É uma falha nossa isso? Sim, e eu tentei, quando eu fui conselheiro da OAB em 2012, na eleição de 2012, quando tive que renunciar porque aceitei na época um convite do governador de ser secretário de Estado. Então afastei da advocacia durante 4 anos e fui secretário de Estado. Nesse período pude acompanhar do lado de lá, né, o que a gente oferece como consultoria, né, para tentar agilizar os processos, os procedimentos administrativos, enfim, licitações e tudo. Mas nessa época eu consegui, junto com o conselho da época também, criar na OAB a Comissão de Direito Eleitoral, que não existia. Paralelo a isso, a gente vinha tentando já criar as cadeiras efetivas nas faculdades aqui de Goiânia, de Goiás, da matéria do direito eleitoral, porque ela era eletiva ou às vezes complementar, né, como diz, ela não era uma cadeira efetiva da faculdade. E isso traz muitos transtornos, porque é uma matéria super importante, nós vivemos isso no dia a dia, né, do nosso país, na democracia e tudo, e nós não tínhamos dentro da cadeira de direito, dentro do curso de direito, uma cadeira efetiva de direito eleitoral. Esses dias eu estava zapeando aqui na internet e aí mandaram para mim um vídeo interessante, Geraldo. Na formatura do filho, o pai pergunta para ele como é que ele gostou do curso e tal. Ele falou, não, adorei, só não entendi porque eu estudei 5 anos as leis que pessoas comuns fizeram, e não legisladores, não advogados, né, ou juízes que fazem as leis. Então ele foi explicar para o filho que é um processo democrático, não tinha harmonia dos poderes. Mas a necessidade da cadeira, a gente sentia isso. Eu fui professor de graduação de Direito Eleitoral em algumas faculdades aqui, depois de pós-graduação na Universidade Federal. E a gente via a necessidade dessa formação. Porque você tem lá processo civil 1, 2, 3, você tem direito civil 1, 2, 3, 4 e tal, e você não tinha direito eleitoral. E agora que parece que algumas faculdades estão conseguindo colocar a matéria como matéria de cadeira, né? Matéria efetiva, que a gente chama. Isso é muito importante, porque o profissional que vai questionar, né, que vai atuar na legislação, que vai atuar nos questionamentos judiciais e tudo, eles não têm convivência, ou que vão passar no concurso, né, para o Ministério Público, o delegado, ou para o juiz, né, magistratura, eles na faculdade eles não têm conhecimento da matéria. Então é importante que a faculdade de Direito disponibilize uma matéria dessa como matéria de grade. Daniel, quando eu fiz meu curso de Direito, já vão-se 25 anos, Direito Consumidor era eletivo. Direito Consumidor. Você acredita? Graças a Deus, eu escolhi fazer na época, porque é muito importante, né? Você pensa hoje, como é que você termina um curso de Direito sem fazer consumidor hoje? Né? E hoje é obrigatório, né? Sim. Então, que o eleitoral seja também, né? Até os cursos, por exemplo, eu vivi uma dicotomia muito grande. Eu tinha a especialidade da prática, mas eu não tinha o título de especialista, mestre, na matéria de direito eleitoral. Então, mas eu tinha em outra matéria. Então, eu pude dar aula no curso superior, porque na outra especialização tinha metodologia do ensino superior. Então, ela permite que você ministre aula no ensino superior. No entanto, eu não tinha a especialidade, vamos dizer assim, acadêmica, do título, para dar aula para graduação. Então, eu dava aula de graduação de Direito Eleitoral, mas eu era especialista em constitucional, não tinha nem a especialização de título na matéria de Direito Eleitoral. Mas ainda hoje é difícil
Aqui, eu não sei como é que está muito aqui em Goiás, mas a gente não acha muito curso de direito eleitoral ou mesmo de marketing eleitoral e afins, bem específico, né? A gente tem que procurar fora, porque a gente não tem aqui para poder se especializar e entender mais sobre o assunto, né? De forma embrionária já começa a ter, não que merecia proficuamente, né, vários cursos, mas já tem alguns cursos que são oferecidos aqui na área de especialização do direito eleitoral. Gostaria que tivesse mais, né? Eu vi que não sei, acho que a Lego está lançando uma pós-graduação eles chamam de direito político, mas com certeza envolve todo o direito eleitoral, né? É para ensinar mais como participar do processo legislativo dentro da Assembleia, mas com certeza vai ser voltado para o direito eleitoral. Nós temos muitos cursos bons na área do direito eleitoral. O Dr. Darilo mesmo, eu estou vendo aqui, preside o Instituto Goiano de Direito Eleitoral. Então, e nós temos as matérias que existem na faculdade, que não estão na grade, são optativas, pelo menos na maioria delas, também são muito boas. Eu tive a oportunidade de fazer quando eu fiz direito eleitoral, e eu tive uma instrução muito boa. Eu acho que deveria ser mais difundido como formação básica. Não só nas faculdades, né? Eu acho que a gente deveria ter também no ensino, e isso é uma discussão já de muitos anos, algumas noções de direitos no ensino fundamental. E o que seria mais importante? A gente falou sobre direito do consumidor, direito civil, mas direito eleitoral, definir os rumos da nossa cidade, da nossa sociedade também. Acredito que é muito importante. E por trabalhar com jornalismo há muitos anos, eu percebo na população uma carência e muitas dúvidas com relação a como que funcionam as eleições, dúvidas que inclusive às vezes acabam desmotivando essas pessoas a votar, a não acreditar nesse processo. E a gente tem que lembrar que esse processo é fundamental para a nossa democracia. Não sei como que o senhor pensa. Sim, não tenho dúvida, Daniel. Nós temos, olha, em 97 nós tivemos a urna eletrônica. Inauguramos a urna eletrônica em 97. Nós já estamos em 2024 e tem pessoas que falam ainda que a urna eletrônica é violável ou que não se confia na urna eletrônica. Então já se vão quase 30 anos de urna eletrônica e até hoje algumas pessoas que ficam questionando a validade. Pessoas que foram eleitas pelas urnas eletrônicas. Então, se elas questionam a urna eletrônica, elas não estão validando nem o próprio mandato que foi obtido através dela, né? É importante que a gente tenha essa difusão nós estamos vendo hoje governos exteriores que falam mal da nossa urna, que tem um processo muito mais tenebroso, né, que o nosso, e faz com que a Justiça Eleitoral lance mão de uma propaganda maciça na televisão, né, para esclarecer que a urna eletrônica é segura, que não tem problema. Então, por que isso? Porque nossa população, ela vive essa insegurança, né? Vive essa, vamos dizer assim, essa incerteza, né? Porque me falaram, porque me disseram, né? E a urna eletrônica, ela é uma urna segura, sem dúvida alguma. Ela não tem, já se tentou, por diversas vezes, liberar todos os anos, né, todos os pré-anos de pré-eleição, se libera o processo eleitoral para que vários órgãos, várias instituições, públicas e privadas, tentem hackear, chama hacker, põe lá à disposição, põe na salinha e fala assim, divirta-se. E nunca teve nenhuma comprovação de fraude nas urnas eletrônicas. Mas isso é fruto dessa ausência, né, por exemplo, um curso que é correlato e muito importante, ciência política, né? Então, nós temos o direito eleitoral focado na legislação, mas nós temos também um curso correlato, que é ciência política, que ela é o estudo da política mesmo, dos caminhos políticos, né? E isso é muito importante para a democracia. Mas nós vivemos um país de dimensões gigantescas, né? Além de uma população enorme, nós temos um país continental, praticamente. E é muito difícil você conseguir entregar a mesma qualidade de informação, né, do Oiapoque ao Chuí, né? Então, tudo isso são pontos que atrapalham essa formação, né, mais dinâmica, mais eficiente da população com relação aos temas
que envolve a democracia, o direito eleitoral, ciência política, etc. Agora, é muito ruim também para quem votou, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui do Fred, que teve 40 mil votos. É muito ruim para quem votou depois descobrir que ele se tornou inelegível por conta de uma prestação de contas de uma época que ele era vereador. Né? Então, assim, deveria existir na Justiça Eleitoral uma lei, uma jurisprudência, alguma coisa que dissesse o seguinte: se a fotografia dele aparece na urna eletrônica para mim, ele só pode se tornar inelegível dali para frente. Para trás, não. Porque, mas tem um processo em andamento. Não, então você resolve isso antes de você autorizar ele ir para a urna. Porque a gente até não, vamos supor, a gente está ciente de que o processo é legítimo, ciente de que funciona, a gente vai lá, registra o voto, para daí 6 meses, daí 1 ano, o cara que foi mais votado em Goiânia, simplesmente se tornar inelegível por uma questão quando ele era vereador ainda. Essa pergunta é excelente. Primeiro, para poder fazer um merchan. O tanto que é importante, eu brincando aqui, mas é o tanto que é importante. E eu digo não só para a advocacia, mas também para uma outra área que é muito importante na eleição, que é, além da advocacia, é a contabilidade. Então, a pessoa que se lança na política, antigamente a política veio se profissionalizando. As exigências legais vêm se aperfeiçoando muito mais detalhes na legalidade das campanhas eleitorais. E isso exige o acompanhamento jurídico e contábil. Então, não é só o pedir voto. Eu acho que aí você fala assim: não, mas eu não vou largar de pedir voto para fazer contabilidade da minha campanha, prestação de contas, ou atender uma demanda jurídica da minha campanha. Sim, para isso que serve advogado e contador. Então, sua função e eu vejo muitas vezes próprios colegas advogados que se lançam na campanha eleitoral e querer cuidar da parte administrativa da campanha. Então, o insucesso é mais fácil para porque você tem que pedir voto. Então, a campanha ela tem que profissionalizar. Já foi o tempo de festa e de caminhada, carreata, comício. Isso é pedir voto. Mas, mais do que pedir voto, você tem que garantir sua eleição. Você não quer dizer que você é eleito, você garante a eleição, porque o processo continua. Então, muitas vezes, alguns candidatos, porque abusam do poder econômico, porque compram voto, fazem a captação ilícita de recursos, ou gastos ilícitos de recursos, caixa 2, etc., são eleitos, uma margem assustadora de votos, de diferença para o outro colocado, para o segundo, por exemplo, mas, infelizmente, são cassados posteriormente. Então, mais do que ser eleito, é garantir que a sua eleição continue, que você consiga chegar na diplomação, consiga chegar na posse e exercer o mandato, né, para o qual foi eleito. Esse é um ponto. O segundo ponto é que você não pode simplesmente virar as costas. No caso do candidato que você citou, a prestação de contas era passada. Sim, mas... por exemplo, recentemente nós tivemos aqui um voto do ministro Dias Toffoli, numa ação direta de inconstitucionalidade, que alegava que o conceito de quitação eleitoral, pela lei, ele fala que a quitação eleitoral se você está quite com o pagamento de multas, às vezes a pessoa, por exemplo, o voto no Brasil é obrigatório. Se você não votar, é R$ 3,70 lá, R$ 3,70 de multa. Se você não pagar, você não vai estar quite. Se você não está quite, você não vai ter elegibilidade. Então, se eventualmente você pretender candidatar, mas porque você não votou no primeiro turno de 2000, você não vai poder garantir. Então, essa situação ela é permanente. Você tem, olha, não votei, tem que justificar. Não vou lá justificar. Você tem uma pendência. Eu fui multado. Vou lá e parcelo. Aí eu tenho um pleito eleitoral, ele foi lá e pagou a primeira parcela. Está quite. Uhum. Não pagou a segunda, não pagou a terceira, não pagou a quarta, acabou a quitação dele já. Quando ele vai candidatar de novo, ele esqueci daquela multa que eu paguei só a primeira parcela. Então ele vai voltar a ser... a pessoa... o Dias Toffoli, voltando aqui na questão do ministro, ele deu uma decisão que veio dar a segurança jurídica que precisava. Porque na lei não exige, fala só que a quitação eleitoral, por exemplo, com relação à prestação de contas, é apresentar a prestação de contas e não aprovar a prestação de contas.
É bem então, diferente. se você apresentou, mas ela foi rejeitada, você está quite com a Justiça Eleitoral. O fato de você, às vezes o telespectador é até ruim de falar, peraí, ele teve as contas de campanha rejeitadas, mas ele vai estar quite com a Justiça Eleitoral? Sim, porque o conceito de quitação não é de aprovação das contas, mas é de apresentação das contas. E aí a Procuradoria da República tentou declarar a inconstitucionalidade desse dispositivo para, de conformidade com a Constituição, entender que exigiria sim a aprovação das contas. Nós temos 4 tipos de decisões de prestação de contas. Aqui aprova, aqui rejeita, aqui aprova com ressalvas, que é a mesma coisa de aprovada, e aqui não apresenta. Então, se você não apresentar, você tem 3, outra você apresenta, você vai rejeitada, ou apresenta e é aprovado, ou apresenta aprovada com ressalva, você está quite. Mas se você não apresentar as contas, você não vai ficar quite. Então, a questão, e outra, até que você resolva aquela prestação de contas, você continua e permanece como não quite. Então, quem não apresentou a prestação de contas, não basta ele chegar lá agora e apresentar. Para todo aquele mandato, ele vai ficar, para aquelas contas, por exemplo, se os 4 anos daquela eleição que ele disputou, que ele não apresentou as contas, durante os 4 anos ele está inelegível, porque aliás, ele está sem condição de elegibilidade. É diferente, porque condição de elegibilidade e inelegibilidade são 2 situações que impedem a candidatura, porém são fundamentos diferentes. Condição de elegibilidade é você ter idade para o cargo, você ser brasileiro, né? Você ter filiação partidária, domicílio eleitoral e não ser esposo ou esposa de quem detém o cargo do Poder Executivo, né? E não ser reeleito, tentar reeleger-se pela 3ª vez. Então essas são as condições de elegibilidade que estão previstas na Constituição. As inelegibilidades, elas estão previstas na Lei Complementar 6490, que é a chamada Lei de Ficha Suja, né? Depois que veio. E nessa aí são impedimentos. Então, para você ser candidato, você tem que preencher as condições de elegibilidade e não está em curso nenhuma inelegibilidade. Então, muitas vezes a pessoa preenche as condições, mas cai em algumas das inelegibilidades previstas na Lei da Ficha Suja. Me parece que a grande discussão que a gente vê nas ruas, e é óbvio que existe um código, uma legislação eleitoral que tem que ser respeitada, é com relação à fragilidade disso. Nós tivemos alguns casos emblemáticos. Tem esse caso aqui no estado de Goiás, que o doutor Geraldo citou, foi do candidato Fred Rodrigues, que acabou sendo cassado, foi o candidato mais votado em Goiânia, teve mais de 40 mil votos no estado inteiro, foi cassado por uma multa, por uma prestação de contas, me parece que em torno de R$400 ou algo assim da diferença. Tivemos também o caso nacionalmente do deputado Deltan, que foi cassado por um processo administrativo que nem havia sido instaurado ainda, ou então não havia virado o famoso PAD ainda, de um cargo que ele já havia, inclusive, renunciado para se tornar deputado. Isso não torna uma candidatura, o voto do povo muito frágil? Aí a importância da população ter acesso aos cursos de Direito, de Ciência Política, se formar melhor. E aí o grande problema que a gente estava falando, da dimensão do país, da quantidade da população e tudo. Porque nós estávamos comentando aqui antes do início do programa, Daniel, as pessoas elas escolhem seu candidato pela beleza, pelo afeccionismo ou pela idolatria, né? E não para conhecer mesmo, né? Por exemplo, no caso do Deltan Dallagnol, ele foi cassado e o argumento da cassação era de que ele usou a possibilidade de ser eleito para fugir do PAD, né? E a legislação fala que se aberto o processo, é a mesma coisa de quem, por exemplo, for cassado, por exemplo, um vereador cassado pela Câmara ou o prefeito cassado pela Câmara. Iniciado o processo, se ele renunciar, ele está inelegível. Porque se a gente voltar no tempo um pouquinho, nós tínhamos lá as brigas no Senado, painel, eletrônico, fraude, aquelas coisas. E naquela época, o processo, ele via e falou, vou ser cassado, ele renunciava, para não ficar inelegível. Então, houve uma alteração da legislação, dizendo que se a renúncia ocorrer após o início do processo, ele fica inelegível. Então, ele pode optar
enfrentar o processo e obter a absolvição daquele processo, ou ele renuncia para evitar a cassação e evitar que se torne inelegível. No caso do Deltan Dallagnol, ele tinha uma iminência de um PAD, né? E ele renunciou, aliás, já tinha aberto o PAD e ele renunciou para ser candidato a deputado federal. Foi eleito, se eu não me engano, o mais votado lá no Paraná, né? Infelizmente, esses votos obtidos por ele foram todos eliminados, né? Foram todos declarados nulos, né? Há uma frustração do ponto de vista do eleitor? Não tenho dúvida. Não tenho dúvida que o eleitor que vota num candidato, que a mesma coisa acontece, por exemplo, com o eleitor que vota num candidato, que depois se apura num procedimento investigativo e depois, posteriormente, pela uma ação na justiça, de que ele cometeu um abuso de poder econômico. Então, fala assim, poxa, eu acreditei naquele candidato, eu votei porque eu achava que ele era íntegro e tudo, e ele comete um ato ilícito da campanha que gera a cassação do seu mandato. E mais ainda, gera a cassação do meu voto que foi dado a ele. Então, há uma frustração também, né? E aí acontece. Eu só vi uma vez na minha vida, em 30 anos de advocacia eleitoral, eu vi uma vez um governador que perdeu a eleição, ele virar para a repórter que perguntou a ele o que tinha faltado, ele falou, voto, minha filha. Então, ele falou, voto. Foi muito simples, né? Então, assim, governador numa campanha de reeleição, perdeu a eleição, e ele virou para ela muito devagar, falou, faltou voto. Muitos não têm essa, aliás, quase todos, não têm essa, ou ele fala que o adversário roubou a eleição, ou que houve derramamento de dinheiro, ou que a justiça cassou ele indevidamente, que não deu direito a ele. Então, N's, né, justificativas são usadas porque ele não quer assumir a derrota eleitoral. Então, só viu um candidato até hoje, e um governador de estado, inclusive, falar isso. Nós vivemos um momento, Michele, onde há suspeita que alguns países aqui vizinhos nossos também falta voto, mas mesmo assim não se perde a eleição. Temos um caso aí, né? Aconteceu agora lá na Venezuela. Como que a gente explica isso, né? Como que funciona isso num país aqui do lado, onde se diz democrático, né? E a gente vê fraudado, né? O que consta aí que o presidente que se colocou como eleito lá não apresentou provas, ele manda em tudo. Como que fica a população, né? Que queria mudança, tudo indicava que haveria uma mudança e foi todo mundo frustrado, o voto de todo mundo foi frustrado? Primeiro, só voltando um pouquinho no caso da Venezuela, é tão engraçado porque as pessoas, hoje, o nível de informação ou desinformação é tão grande que, por exemplo, ontem eu estava na feira e a gente tem um suco lá, uma barraquinha de suco, e eu pedi o suco e ele veio me perguntar, o que nós vamos fazer com a Venezuela? Eu falei, que eu tenho a ver com a Venezuela? E ele falou, como assim? O que nós vamos fazer? Ele falou, nós temos que tirar aquele homem de lá. Eu falei, não temos legitimidade nenhuma de influenciar, entendeu? As pessoas, elas, porque é o dia a dia, é o tio do Zap, a tia do Zap, né? Então, o Instagram, a rede social e tudo. E as pessoas se arvoram no direito de dar pitaco no país vizinho, né? Agora, entrando no assunto, aquilo ali é uma aberração, aquilo ali não é a democracia. E nunca foi democracia, desde a época de Hugo Chávez, né? Tomou o poder num golpe militar. Então, não é porque você tira as vestimentas e o traje e o uniforme do Exército que deixa de ser um golpe militar, né? Ali ele está, hoje, usurpando um cargo, não tenho dúvida disso, mas a população ele tem que resolver, quem tem que resolver são eles. Nós não podemos, o Brasil não vai entrar lá, entrar na fronteira com a Venezuela e com tanques e tirar ele do poder. Nem muito menos os Estados Unidos vai descer um avião com mariners lá e tomar a Venezuela também. Eles têm que resolver aquilo ali, né? Internamente. Força com força, né? Você quer uma guerra civil? Não é isso que eu estou dizendo. Mas forçar até quanto mais não poder. Porque o grande medo de um ditador, quando é deposto, ou quando é deposto pela força ou deposto pelas urnas, o que seria muito mais fácil para ele era fazer uma composição de derrotado pelas urnas
ele falou, ó, eu estou vencido pelo voto, e ele acompanhar ou procurar um caminho de que ele pudesse preservar a integridade dele, física e de direitos, é muito mais fácil quando você é deposto pela força e não pelo voto, né? Então, quando você é deposto da força, você não sabe o que vai acontecer. É força, é exército para cá, é tiro para lá e tal, você não sabe o que vai acontecer. Pelo voto é muito mais simples. Então, era muito mais fácil que ele reconhecesse a derrota, né, apresentasse. O que paira sobre lá é, cadê as atas, cadê os votos, cadê a legitimidade disso, né, dessa eleição? E é isso que é importante. A comunidade estrangeira, internacional, inclusive o Brasil, precisa porque temos relações comerciais também, né? Então é preciso que tenha transparência no processo democrático. Agora, infelizmente, quem tem que resolver, né, são eles. É uma questão de soberania, né? Um país não pode ultrapassar os limites da soberania do outro, né? A gente pode dar nossos palpites, né? Unir aos outros países em prol do que é o mais correto, né? Pedir prestação de contas e tal. Mas... e o país também ele tem as relações diplomáticas. Então, ele não necessariamente interfere nas eleições ou nas decisões tomadas, mas ele pode repudiá-las e pode sancionar o país a qual ele entende que não está vivendo uma democracia plena, se assim acontecer. Não me parece que foi o caso do governo brasileiro. Mas vamos sair um pouquinho da Venezuela, vamos para Goiânia, vamos falar sobre as eleições municipais, que tem muita coisa acontecendo aí. Eu queria saber sobre as mudanças que nós vamos ter para esse pleito. As principais mudanças, eu vou começar sobre a distribuição das sobras partidárias. Daniel, essa eu até trouxe a cola, porque é impossível qualquer pessoa, por mais que especialista em direito eleitoral, operador do direito, fazer a conta sem um auxílio aqui, porque a regra é bem complexa, bem complicada. Bom, primeiro vamos para as eleições, né? Nós temos duas eleições, dois sistemas. Nós temos o sistema majoritário e nós temos o sistema proporcional. O sistema majoritário é o que elege prefeito, no caso dessas eleições municipais, elege prefeito e vice. Então, eleição majoritária. Para essas, é possível hoje fazer coligação. Então, antigamente nós tínhamos coligação para majoritário, prefeito e vice, e coligações proporcionais, que é outro sistema, que é a eleição de vereadores. Então, até um tempo atrás, nós tínhamos coligação majoritária e coligação proporcional. E poderia ser a repetição da majoritária, por exemplo, são 5 partidos da majoritária. Esses 5 partidos poderiam fazer coligação proporcional. Agora, depois se permitia fazer, na proporcional, desses 5 partidos, poderia fazer binárias. Então, por exemplo, podia ter uma coligação de 2, uma coligação de 2 e um sozinho. Ou uma coligação de 3 e uma coligação de 2. Agora, essas coligações proporcionais não existem mais. Então, eu não posso fazer coligação além da majoritária. Eu posso reunir todos os partidos que convergem para aquele espectro político, pelo aquele candidato, aquela ideologia, juntá-los numa coligação majoritária, aumentando tempo de televisão, aumentando os recursos financeiros da campanha, isso televisão e rádio, né? Agora, não pode mais ter coligação proporcional. Então, na eleição proporcional é cada um por si. Então, eu tenho, às vezes, 8 partidos na coligação majoritária, mas cada um deles vai ter que ter sua lista de candidatos. É possível eu ter um partido que não tenha candidato proporcional, mas esteja na coligação majoritária? Sim, não há problema. Ele pode contribuir com tempo de televisão lá, na majoritária, mas ele não tem lista, não tem chapa de candidato a vereador. É possível. Ou é possível, a única diferença de hoje de coligação tudo é que criou-se a figura da federação. Então, partidos podem, antes da eleição, eles fazem uma federação e aí eles trabalham como se um único partido fosse, né? Mas são 2 partidos, 3 partidos e tal. No caso da eleição proporcional, o partido que delibere sobre uma chapa, que ele fala assim, não, eu vou apoiar o candidato a prefeito e vice, mas eu vou lançar uma chapa de vereador isolado. Ele tem que lançar, até tínhamos números sobre percentual, né? Antigamente, se coligar tem tantos % de candidatos. Agora não, agora a regra é
número de vagas a serem preenchidas mais 1. Então nós temos, em Goiás nós temos câmaras municipais, que é o número de habitantes, né, que é proporcional ao número de habitantes. Então nós temos de 9 vereadores, que é o mínimo, até 35, que é Goiânia. Então nós temos 9, 11, 13, 15, 17, 21 e vai. Pode ter 20? Pode. Eu estou falando essas porque tenho certeza que tem esses números de vereadores. Então, exemplo, se você tem uma Câmara com 9 vereadores, numa cidade do interior menor, você pode lançar 10 candidatos. Então, estou usando isso porque até os percentuais para a gente usar depois é mais fácil. Então, um partido que tem uma Câmara de 9 vereadores, ele pode lançar 10 candidatos. Tem que observar desses 10 candidatos o percentual de gênero. Então, 30% de gênero. Aí você fala, então 30% de mulher. Não, não é 30% de mulher, é 30% de gênero. Porque eu posso lançar 70% de mulher e eu tenho que respeitar 30% de homens. E aí eu até usar o espaço, porque é preciso que as mulheres, por mais que nós tenhamos, Michele, 51% do eleitorado mulher, nós temos um número maior mas nós não temos essa proporcionalidade participando das eleições. Então, isso vem do histórico, né, do machismo, da sociedade machista, dos empresários que eram homens. Quem comandava a política era quem tinha dinheiro, né, na época de coronéis e tudo. Você não tinha uma coroné, né, nós tínhamos um coronel, né? Então, isso tudo vem de um passado histórico nosso, né, de colonização e tudo mais. Vai evoluindo. E está chegando a hora das mulheres terem mais participação. E muitas vezes as mulheres falavam assim, não, eu não quero mexer com isso não. Ainda fala. Muito. A gente ainda faço fala. vários eventos, sou entusiasta da participação feminina na política, mas a gente esbarra nisso. Muitas vezes fala assim, não, não quero mexer nisso Mas não. o que a gente mais escuta, eu vou até falar em relação aqui na casa, né, onde nós temos 4 deputadas, que elas falam que hoje a mulher, para querer sair candidata, se tornar uma candidata, ela tem que ter coragem. Coragem é o termo que elas usam, porque igual o senhor falou, é ainda muito machista. A gente vê aí que, às vezes, a mulher dentro do partido tem chances reais, tem condições, mas aí entra um homem lá e fala assim, não, vamos apoiar ele. A gente decidiu aqui, geralmente são homens também que comandam os partidos, então é decidido daquele jeito e ela geralmente fica para escanteio ou se torna uma candidata laranja. Que né? deve evitar. Deve evitar. Que a gente vê todos os dias também no noticiário. E a decisão da justiça sobre essas laranjas, só fazendo um parênteses, é muito importante. Porque quando eles viram, falaram assim, não, só vai ter prejuízo a laranja? Não, vai apodrecer todo o cesto de laranjas. De outras frutas lá. Mas aí não é injusto para aqueles candidatos que estão dentro do partido, conseguiram os votos e se elegeram? Porque isso aí é uma culpa, de quem que é a culpa? É do partido? Como que funciona isso? Nós vamos voltar um pouquinho. Quem é dono do mandato? O dono do mandato não é do candidato, o mandato é do partido. Então, isso já foi decidido pela justiça. E foi uma decisão muito importante, porque ele fala assim, eu vou botar minha cara, voto, para pedir voto, eu vou andar na rua e tudo mais, tal. Ganhei a eleição, mas o mandato não é meu, o mandato é do partido. Então a responsabilidade é do partido. E isso fez com que jogasse a fiscalização disso dos candidatos para o partido também. Fala assim, olha, vem cá, como é que nós estamos com a chapa de feminina aqui? Tem mulheres assim, são realmente candidatas, vão para a urna, vão pedir voto. A resolução aqui do TSE, ela estabeleceu que, tentando especificar ou objetivar as situações que configuram o laranja. Não teve pífia votação, não teve prestação de conta, zero, não teve doação, não teve gasto, não teve campanha, não fez santinho, não teve nada disso. Começa a achar que aquilo ali é uma laranja, né? E se ela tiver problema, não é só ela, vamos excluir ela e deixar o resto. Não, vai cair a chapa toda. Então, em Goiânia, nós tivemos essa alteração permanente aqui durante 4 anos. A justiça tirava, colocava e tal. Então, é importante que a mulher venha realmente para a política, venha participar. Os partidos estão tendo condição, agora por lei também, criando
o percentual do dinheiro que a gente chama de FEFEC, que é o Fundo Especial de Campanha, que tem fundo partidário e fundo eleitoral de campanha. Fundo partidário, ele recebe as verbas normalmente. O fundo eleitoral, o FEFEC, é para a campanha, especificamente. Então, desse dinheiro, 30% tem que passar para a mulher. O partido recebe o dinheiro, 30% ele faz campanha de mulher. Só que aí o partido tem autonomia para escolher qual a importância que ele quer. Qual eleição ele vai priorizar? Por exemplo, vocês dois são candidatos a majoritário. Candidato a prefeito, candidato a vice. Não, vou inverter. Candidato a prefeita e candidato a vice. Né? O partido pode falar assim, olha, é muito mais importante eu ter a Michele como prefeita do que eu ter 2 vereadoras. Então eu vou pegar os 30% que eu tenho que gastar em campanhas femininas e vou torrar na campanha da Michele para prefeita. Porque para o partido é muito mais importante tê-la, quer seja prefeita ou vice, mais vitrine, é mais importante para o partido ter aquela participação feminina. Então é mais importante eleger o majoritário do que de vereador. Numa outra eleição, que é a federal, de deputado federal, por exemplo, já não é mais essa importância. Você pode ter uma candidata a governadora, às vezes, mas o partido não tem interesse, não é que não tem interesse em eleger uma governadora, é óbvio que tem. Mas para ele ter dinheiro na próxima eleição, mais do que ele já tem nessa eleição, é preferível que ele faça uma bancada de deputadas federais maior. Porque aí o número de dinheiro que ele ganha, o numerário, é em cima do número de candidatos eleitos na eleição de deputado federal. Ele vai pulverizar, então, esse dinheiro pelas candidatas, né? Entendeu? Então, assim, se eu tenho condição de ter mais dinheiro na eleição seguinte do FEFEC, porque eu tenho mais deputados, o governador, a governadora, tal, é importante ter. O partido tem tantos governadores no Brasil, é importante, politicamente falando. Mas a gente sabe que política não se faz sem dinheiro. Então, é uma das críticas que eu tenho quando lá atrás o Supremo declarou inconstitucional a doação de campanha privada. Então, eu acho que a pessoa jurídica ela tem interesses políticos, assim como o cidadão. A pessoa física tem interesses políticos. Então, ela defende pautas. Exemplo, a empresa de armamentos no Brasil, ela não tem uma pauta? Lógico. A indústria farmacêutica, ela não tem uma pauta? Por que ela não pode, vamos entrar entre aspas, legalizado, fazer lobby no Congresso em defesa dos interesses de suas pautas? É óbvio que ela tem esse interesse e ela poderia fazer. O problema do Brasil é que, se eu não consigo fiscalizar, eu proíbo. Sim, entendeu? Tudo. Então, assim, é mais fácil eu proibir do que a doação de campanha, ela veio, ao longo dos anos, sendo aperfeiçoada, a fiscalização dela. E continuava tendo abusos, caixa 2 e tudo. Então, ele vem sendo aperfeiçoado no momento em que tinha muitos... na sociedade se falava muito no caixa 2, nos problemas políticos, virtude de recursos, de caixa 2 e tudo. Então, ele falou assim, chega, nós não vamos mais fiscalizar isso, não. Parei de brincar disso. Para de fiscalizar, proíbe, e agora nada mais é permitido de pessoa jurídica. E usou-se como fundamento jurídico de que ela não tem interesse jurídico nas eleições. É óbvio que ela tem interesse jurídico. Igual eu falei, pautas aqui eu citei 2, mas tem, por exemplo, a indústria de carne, ou processamento de carne. Ela tem interesses. Você pega uma empresa do Brasil, que é a maior processadora de carne do mundo, ela não tem interesse em ter uma legislação que lhe favoreça. E estou dizendo não é que favoreça subterfúgio, não. Favoreça claramente ter benefícios fiscais, tributários, né, isenções. Todo mundo quer pagar menos imposto. Né? Todo mundo quer ter um benefício legal, obviamente, e para isso ela precisa de trabalhar isso, ela precisa de eleger. Né? Nós temos, por exemplo, bancadas que a gente vê diretamente, nós temos bancadas evangélicas. Sim. Nós temos bancadas do gado, da pecuária, da agricultura. E essas bancadas, elas defendem os interesses econômicos, pessoas físicas e pessoas jurídicas. Então deveria ter a permissão de doação de campanha. Proibiu-se. Né? Não fiscalizo, eu proíbo. Então, as mulheres, elas começaram a ter essa permissão de trabalhar, de mexer com a campanha com dinheiro agora. Então, vamos ver se
se consegue trazê-las para dentro da campanha também, para dentro da política. E aí já entrando no assunto, Daniel, de sobras, né? Então a gente tinha aquelas eleições proporcionais que não mais pode coligar-se, agora é exclusivamente partido isolado. Eu tenho, vamos pegar um exemplo de 9 vagas, eu tenho 10 candidatos a serem lançados, 30% de mulher ou de homem, então vamos falar gênero, né? Então é 30% de gênero, tem que preservar. E é 30% do número de vagas ou 30% do número de candidatos? Se eu tenho que lançar 10, se eu posso lançar 10, é 30% de 10. Porém, se eu lançar 8 candidatos, a minha chapa inteira tem 8 candidatos, é 30% de 8 e não 30% de 10. Até respondi isso hoje, uma dúvida do interior que veio. Um candidato homem deixou de, vamos dizer assim, pessoa masculina. Então, a pessoa masculina deixou de ser candidata e o que eu faço? Falei, olha, ótimo, você vai ter pessoas femininas em maior número na sua chapa. E aí é redonda para cima ou para baixo? É redonda para cima. Não é que porque não tem 2,5. Não existe a meia pessoa, né? Então, é igual brincando aqui, uma vez no interior, uma pessoa falou assim, olha, uma ponte ficou pronta, a prefeitura fez uma ponte lá para a minha fazenda, para a região lá e tal. Eu dei meia vaca para fazer um churrasco. Eu falei, e outra metade ficou como? No pasto, né? Então, é a mesma coisa, não existe meia pessoa, né? Um meio candidato, meio eleito. Então, é inteiro. Então, se deu 4,3, vai para 5. Se deu 2,4, vai para 3. Né? Então, é sempre para inteirar essa pessoa e não para cortar essa pessoa. Né? De forma que o percentual de 30% sempre será observado o número de candidatos da chapa. Obviamente, observado o número total permitido de candidaturas. Então, esses eleitos, aí você tem assim, tá, e como é que se elege? Então, eleição majoritária, maioria de votos. Se eu tenho maioria de votos mais um, né, eu estou eleito no primeiro turno em cidades que têm primeiro turno, 2 turnos. Cidades que só tem um turno, que é menos de 200 mil eleitores, Goiás só temos Goiânia e Anápolis, né? E Aparecida, né? Então, o restante tem um turno só. Então, teve mais voto, está eleito. Agora, no proporcional não. No proporcional tem uma conta, nós temos em quociente eleitoral, tem quociente partidário, tem sobras, tem remanescentes. Então, como é que se faz essa conta? E aí, por isso que eu trouxe essa colinha aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa como é que se elege, né? A primeira mudança da legislação é todos os candidatos que obtiverem igual ou superior a 10% dos votos do quociente eleitoral, eles estão eleitos. Estão aptos a serem... A lei fala em eleitos, mas eu falo que estão aptos a serem eleitos, porque depende de outros critérios. Então, dentro da votação nominal, né? Então, você vai pegar aqueles 10%, obviamente você vai pegar quem ficou mais votado, né? Na ordem nominal e crescente. Bom, então, primeiro, o que é quociente eleitoral? Você tem dois conceitos nesse dispositivo da lei. Você tem os 10% do quociente eleitoral, tanto quanto bastem o quociente partidário, que atinja o quociente partidário. Então, você tem 2 termos aí, quociente eleitoral e quociente partidário. Como é que forma o quociente eleitoral? O quociente eleitoral você pega todos os votos válidos da eleição proporcional, e aí soma-se os votos individuais, que é aquele dado ao candidato, né? Então, por exemplo, o número. Lembrando, o número para candidato a vereador são 5 dígitos. Você tem os 2 primeiros que correspondem ao partido e os outros 3 que correspondem ao número escolhido por ele. Então, qualquer partido, vamos pegar um partido aí, por exemplo, 45, 135. Então, 135 é o número que ele escolheu lá, 45 é o número dele, ou 22, ou 11, ou qualquer número que seja lá. Todos aqueles votos que foram dados individualmente ao candidato, eles são válidos, e os votos dados à legenda. Para mim, não interessa quem é candidato daquele partido, interessa que todos os candidatos daquele partido têm o meu voto. Os 2 primeiros números. Então eu só voto no voto da legenda. Então é só votar no... Inclusive você pode fazer isso, não pode? Você pode. Se você Na urna eu posso chegar lá, eu digito só os 2 primeiros números e confirmo. Você votou legenda. Eu votei em todos os vereadores daquele partido.
Você deu aptidão de eleição para todos os candidatos daquele partido. Na verdade, eu contribuí com a legenda. Exatamente. Então, aí você, lembrando, os votos são do partido, o mandato é do partido. Então, você pega os votos nominais, individuais de candidatos, mais os votos de legenda, você tem o voto total, mas de todos os partidos. Então, você soma todos os votos válidos, que são de legenda e de candidatos. Somado esses votos, você divide pelo número de cadeiras ou número de vagas a serem preenchidas. Então, se eu tenho lá, eu dei um exemplo. Caso Goiânia, né? 35. Não vamos pegar de Goiânia, porque a conta fica difícil aqui fazer a conta. Você está pegando um município pequeno. Para fazer a conta redonda. Né? Então, você pega aqui, por exemplo. Então, e arredondando para 1 se for igual ou superior a meio. Né? Se for inferior a meio, você elimina. Então, exemplo aqui. Numa eleição de uma cidade com 9 vagas, vamos supor que pegou 5 mil votos. Todos os votos, todos os partidos, todos os candidatos, a proporcional, teve 5 mil votos. Você divide isso por 9. Então, a conta aqui, já fez aqui, 555,55. Então, arredondo para 556, porque é mais que meio a casa decimal. Então, 10% de 556 é 55,6 votos. Então, esses votos, 55,6 são os votos necessários para o candidato considerar apto a ser eleito. Para começar. Então, o candidato falou assim, ele tem que ter, para ele ser eleito depois, com todas as contas, ele tem que ter obtido pelo menos 55 votos aqui, 55,6. Né? Bom, aí o que é o quociente partidário? O quociente partidário é a conta dos votos válidos do partido e os dos individuais, mas aí não é geral da eleição, é só, nós estamos agora falando do partido isoladamente. E os votos dos seus candidatos, soma como votos válidos. Sim. Então eu pego todos os votos válidos da legenda, mais dos candidatos daquela legenda, e nós estamos falando de um quociente de um partido. Certo. Então eu somo a esses votos e divido pelo quociente eleitoral. Entendeu? 56? Então, 56 é os 10% do quociente eleitoral. Os 500. Então o quociente eleitoral é 556. Certo. Então eu pego, vamos supor que a somatória de todos os partidos deu 5 mil lá atrás, né? Mas esse partido especificamente, ele teve 1.250 votos, no exemplo que a gente está usando. Então o partido teve 1.250 votos, que é os votos de legenda e do individual de todos os candidatos daqueles 10 candidatos que ele teve lá no pleito. O valor, então, vai dar 2,24. Certo. Tá? E despreza a fração. Né? Esse aí despreza a fração. Então ele elegeu, no quociente eleitoral de 5 mil votos, o partido atingiu o quociente partidário de 1.250 votos, então ele elegeu 2 candidatos, direto. Dos 9 vagas a serem preenchidas, ele elegeu 2. Vamos supor, aí, criando as sobras, Daniel, que 3 ou 4 partidos, 3 partidos, elegeram também de forma igual, tiveram 1.200 e poucos votos e tal, e atingiram os 2 eleitos. Então você sobrou uma vaga, né? Você tem lá, os outros partidos todos atingiram e sobrou uma vaga. Bom, essa sobra, ela vai ter que ser distribuída pelo cálculo da média. Aí vamos lá, já começa a complicar um pouco mais. Eu divido os 1.250 votos que o partido obteve, eu continuo na conta individual. Nós vamos calcular as sobras. Então eu pego 1.250 votos que o partido teve e divido pelo quociente partidário, lembra, 2, ele elegeu 2. Então eu divido 1.250 por 2, eu divido por 1.250 dividido por 2 mais 1. Aí você fala, esse 1 é da onde? Esse 1 é da lei, da regra. A regra colocou esse 1. Cara, que troço complicado. Então aí você pega 1.250 dividido por 3. É os 2 do quociente partidário mais 1. 400 alguma coisa. Aí ele teve 416,66 votos. Tá. Se esse resultado do partido atingir 80% do quociente eleitoral, aí você volta para o quociente eleitoral de que era quanto? 556. Então você tem que ter... Aí os 80% corresponde aqui, já fiz a conta nesse exemplo nosso, a 444,8.
Não deu. Então, no caso, ele não atingiu os 80. 416. Ele vai participar dessa sobra? Não. Ah, tá. Entendeu? Passa para o próximo. E mais ainda tá. E se ele tivesse atingido, vamos supor que ele tivesse atingido os 80% aqui do quociente eleitoral, para eleger um dos listados da chapa dele, tem que ter 20%. Lembra que lá atrás era 10%? Agora ele já tem que ter 20%. Então, dentro dos candidatos, tem algum com votação nominal de 20%, mínima de 20% do quociente eleitoral. Então, ele tem que ter 111 votos. No partido, vamos supor, aqui... É o dobro, né? aqui o partido não atingiu os 80, mas no exemplo de que ele atingisse, Ainda teria que ter um candidato sozinho que tenha 111 votos, 0,2. Se ele tivesse esse candidato 111, aí o partido elegeria mais um. Vai privilegiar aquele partido que teve candidato mais votado. Por óbvio, né? Já que você parte desse pressuposto aí dos 20%. Porque se você está falando que o quociente lá era 56 para eleger, ele tem que ter o dobro. Ele tem que ter o dobro. É aquele negócio, ele não está eleito com 10% lá na frente. Ele está apto a ser eleito. Porque precisa de 20%, preencher dois critérios, que é 80% do quociente eleitoral, o partido, e o indivíduo 20%. Sim. Né? Então, então é bom sair numa chapa que está bem nas pesquisas. Aí vamos lá. Essas também são muito concorridas, Tá, né? mas Por isso que se diz que para vereador a principal ação para se tornar um vereador, a primeira ação é escolher bem o seu partido. É mesmo? É escolher Isso, bem Daniel, o seu porque, partido. assim, é uma das situações que nós já tentamos, nós que falamos todos os operadores de direito, legislação e tudo, já tentou-se criar, vamos dizer assim, a cláusula de barreira, que é um fortalecimento partidário. É impossível você ter uma democracia plena com mais de 30 partidos. Sabe? Voltando um pouquinho de mulher, Michele, por exemplo, o Partido da Mulher Brasileira é presidido por um homem. Entendeu? Não faz sentido. Não faz sentido, Não. já que você... Aí você tem uma defesa, mas pode, ou impedimento? Não tem, porque na Constituição, lá no preâmbulo dela, fala, nós representantes do povo. Então, todos os deputados são representantes do povo. Você tem uma bandeira mais forte de um determinado segmento? Tem, mas você não vai votar só a pauta religiosa, você não vai votar só a pauta da pecuária, da agricultura, nem só da mulher. Só da mulher, você vai votar em todas as pautas existentes. Então, voltando aqui, mas não terminou não. Aqui, ó, Não terminou. Por isso que eu colo, você não tem jeito, aqui tem que vir de cola. Se não existir, vamos lá, enquanto existir sobra, essa operação deve ser repetida acrescentando na conta, por exemplo, aquele partido que tinha 2, vamos supor que ele tivesse os 80% e um dos seus integrantes da chapa tinha os 20%. Então esse partido atingiu mais uma vaga, preencheu aquela sobra, certo? Então ele preenche, aí essa conta ela é repetida. Só muda a conta para ele, porque os demais partidos a conta vai repetir, correto? Ele não mudou nada, então vai continuar repetindo. Para ele, qual é a mudança? Quando ele vai participar da nova sobra. Tá, porque pode ter outra cadeira. Vamos supor que tenha duas sobras. Entendi. Então, aquele partido que elegeu a primeira sobra, ele participa da segunda sobra. Só que a conta aperta mais um pouco. Com certeza. Porque aquele mais um vai somar a nova vaga preenchida na sobra. Então, inicialmente ele tinha 2, ele elegeu na sobra a primeira 3, então na conta agora vai dividir o quociente partidário dele, que é os 1.250 votos, por 4. 2 mais 2. Não, 3, 2 que ele tinha sido eleito, É. de cara, no quociente partidário. 1 pela sobra. Isso. Agora Mas ele vai participar da sobra, então agora ele tem 3 candidatos eleitos. Aí ele vai participar da próxima sobra, aí é 3, porque lembra que o número do quociente partidário mais 1, então aplica-se mais 1. Então ele vai ser 3 mais 1. Sim. Ele tem 4 para dividir por 4. 1.250 dividido por 4. E aí, mais uma vez, a rodada dos 80% e dos 20%. Ele tem que atingir os 80% e mais um filiado, que, exceto aqueles que já foram eleitos, o próximo mais votado tem que ter 20% dos votos válidos. Tá. E aí vai mais para frente. Se existir mais, aí vamos supor que até lá no tem final... um especialista para isso, né? não.
Só que isso aqui, assim, a urna eletrônica até é boa por causa disso, porque até então a gente fazia essa conta à mão. Então pegava a planilha de votos e tinha que fazer essa conta à mão. Hoje isso aqui, acabou a eleição, a urna eletrônica te entrega, o sistema eleitoral te entrega o resultado em poucos minutos, né? Ele já sai, a inteligência artificial, vamos dizer. A sobra, ela faz a conta? Faz a conta toda, te entrega os eleitos. Se você quiser, você faz a prova dos 9. Exatamente. Você vai para a caneta e vê. E já aconteceu na alimentação do sistema, e aí não é nada com a urna eletrônica, é na alimentação do sistema de apuração, né? A coligação, na época de coligação, agora não, partido individual, não acredito que vai ter esse equívoco. Mas já aconteceu no passado, no momento em que foi alimentar o sistema da coligação, eram 5, 6, 7 partidos, 3, 4 partidos, excluía um. Então a conta fazia com erro, na origem, né, da alimentação do sistema. Mas isso quando era detectado, isso em questões de minutos também era corrigido. Se os dados são inseridos errados, obviamente que você... Não, os dados estão lá. Você só vai dizer para onde que eles vão, né? Então, quando você alimentou o sistema lá, o PV está de fora da coligação, mas ele estava dentro. Quando você informa no sistema que o PV está dentro, ele retotaliza os votos e já sai automaticamente. Eu vou escolher meu candidato a vereador, vou reunir os candidatos a vereador que eu conheço, que eu gosto, vou escolhê-lo, perguntando se ele sabe como que um vereador é eleito. Se ele souber me dar essa aula, né? Aí eu vou elegê-lo. Sabe fazer a conta? Sabe fazer a conta. Bom, é literalmente uma aula do professor Dr. Danilo de Freitas. Queria agradecer muito sua presença aqui no Contestando. Um programa muito instrutivo. Você vê aí que não é só uma questão para escolher o seu candidato, se ele concorda ou não com as suas ideias. Você tem que ter noção de quem você vai votar para aproveitar da melhor maneira o seu voto de todas essas regras. A gente ainda tinha muitas coisas para discutir. Eu peço que o senhor retorne ao Contestando em breve ainda, dentro desse período de eleições, para a gente poder falar, porque a gente tem que falar sobre pesquisa eleitoral, tem que falar também sobre a questão das fake news, que é um termo relativamente novo, mas que já mexe com a emoção das pessoas. Mas por hora eu queria agradecer muito a presença do senhor e, portanto, a instrução que nós tivemos no dia de hoje. Eu agradeço o convite e fico à disposição para qualquer outro evento que a gente possa participar e bater um papo mais sobre os procedimentos eleitorais. Em breve faremos isso. Muito obrigado, doutor Geraldo Fonseca. Boa noite. Obrigado, Daniel. Obrigado por ter participado conosco. Eu que agradeço. Danilo, muito obrigado por ter vindo. Ótimos esclarecimentos. Obrigado. Muito obrigado, Michele, por estar presente. Volte também ao Contestando em breve. Vou dizer que tinha muitas questões, tinha muita coisa que eu queria perguntar, principalmente sobre propaganda, né? Eleitoral, propaganda política, mas ficou para uma próxima. Uma hora ficou pouco. A gente vai fazer a parte 2 desse programa em breve. Eu agradeço a presença de vocês aqui no Contestando também. Sexta-feira que vem, às 19h30, a gente volta com mais um programa. Fiquem todos com Deus e até lá.